Boa noite a todos, presentes, amigos internautas, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje, a nossa leitura do Evangelho é na página 210, item 9, 10, 11 e 12, capítulo 23. Questão: não vim trazer a paz, mas a divisão. Em seguida, passarei a palavra para os nossos amigos facilitadores Richardson Miranda e Shirley Milagres, que estarão comentando junto a nós o estudo de hoje. Lembrando que todos nós somos aprendizes e que a opinião de vocês é muito importante. Quem quiser dar a sua opinião ou esclarecer algo, é só levantar a mão, pois levaremos papel e caneta até vocês. Obrigada. Agora convido a nossa amiga Maria Cristina para fazer a leitura do Evangelho. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra, e o homem terá por inimigos os de sua casa. São Mateus. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e que desejo senão que ele se acenda? Eu devo ser batizado com um batismo, e quanto me sinto apressado que se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro, mas, ao contrário, a divisão, porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com seu filho e o filho com seu pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. São Lucas. Foi Jesus a personificação da doçura e da bondade. Ele, que não cessou de pregar o amor ao próximo, quem pôde dizer: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim separar o filho do pai, o esposo da esposa. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e tenho pressa que ele se acenda. Essas palavras não estão em contradição flagrante com o seu ensinamento? Não há blasfêmia em lhe atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há nem blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou. E elas testemunham a sua alta sabedoria. Somente a forma, um pouco equívoca, não exprime exatamente o seu pensamento, o que fez com que a desprezasse seu sentido verdadeiro. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda pacífica, numa missão de perturbações e discórdias, consequência absurda que o bom senso faz afastar, porque Jesus não poderia se contradizer. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não há uma única que tenha se estabelecido sem lutas. Ora, em semelhante caso, a resistência está sempre em razão da importância dos resultados previstos, porque quanto mais é grande, mais fere interesses. Se é notariamente falsa, se julgada sem consequência, ninguém com ela se preocupa e deixa-na passar, sabendo que não tem vitalidade. Mas, se é verdadeira, se repousa sobre uma base sólida e se entrevê futuro para ela, um secreto pressentimento adverte seus antagonistas de que é um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja manutenção estão interessados. Por isso, cai sobre ela e seus partidários. A medida da importância dos resultados de uma ideia nova se encontra, assim, na emoção que causa em seu aparecimento, na violência da oposição que levanta e no grau e persistência da cólera de seus adversários. Nesse momento, então,
Nós viemos aqui a refletir como, até que nessa parte mesmo do Evangelho, nos traz algo que chega a ser surpreendente se nós formos pegar ao pé da palavra. Porque Jesus, um espírito tão esclarecido, tão evoluído, em um momento falar que ele veio trazer a espada, que ele veio dividir as pessoas, dividir o pai do filho, separar a esposa do esposo, a nora da sogra. Mas como aqui já começou a elucidar, nós não podemos pegar no pé da palavra, porque Jesus sempre falava por parábolas. Por que Jesus usava as palavras? Porque nós temos que pensar que um ser de tamanha envergadura evolutiva veio para cá como espírito missionário, com o objetivo de impulsionar a evolução dos seres que aqui estavam, estão e estarão. Porque nós estamos num plano de provas e expiações. Nós somos recém-chegados dos planos primitivos, então somos espíritos ainda muito ignorantes. E Jesus, assim como outros espíritos missionários, vem até nós com essas reencarnações missionárias. São espíritos que já não necessitam mais estar neste nível, de evolução, porque já estão muito à frente, para nos trazer conhecimentos, para nos estimular, para alavancar a nossa evolução e fazer com que assim nós deixemos de ficar no ostracismo, na estagnação, porque pelo nosso nível evolutivo, nós temos muito a tendência de ficarmos estagnados, ficarmos parados, não caminharmos e não avançarmos na nossa evolução. Então Jesus, quando fala que ele veio trazer a espada, que isso causaria separação entre as pessoas, ele estava se referindo ao conhecimento que ele portava e que aqui ele traria para nós. Porque todos os espíritos que aqui estão, apesar de nós estarmos neste plano de provas e expiações, alguns estão um pouquinho mais à frente em termos evolutivos. Uns estão em meio termo, outros estão ainda muito atrasados. Podemos assim dizer até que tem espíritos que estão mais perto dos planos primitivos, tem espíritos que estão em meio termo, e tem espíritos que estão mais próximos dos planos de regeneração, que são a próxima etapa para onde iremos, de acordo com a nossa caminhada evolutiva. Então, quando ele traz estes conhecimentos, com certeza, aqueles espíritos que estavam um pouco mais adiantados, eles começariam a ter uma certa inquietude. Eles começariam, então, a raciocinar. Aquilo ia causar um certo incômodo neles. Eles começariam a questionar, eles começariam a abordar os outros. E nem todos estavam no mesmo nível ali para conseguir compreender, ou nem que seja ser tocado por essas palavras que ele trouxe. E isso, com certeza, geraria diferenças, mas diferenças filosóficas, diferenças nas opiniões, nas posturas enquanto aos problemas da vida, enquanto a tudo que nos norteia. E isso começaria a separar uns dos outros, não é verdade? Porque aquele que ainda está lá, endurecido, resistente, se o outro chega até ele e fala, olha, isso que Jesus, este homem sábio, está trazendo, me fez pensar de outra forma. Você não concorda? E o outro, não concordo, não aceito, fica resistente. Então isso causa uma separação, mas uma separação que Jesus veio promover no sentido positivo, para fazer com que aqueles que começassem a se sentirem tocados
sentiram incomodados e quererem modificar-se, acabariam também, com a médio e longo prazo, incomodando e levando os outros também a quererem mudar. E olha, tem 2000 anos que Jesus veio. Até hoje nós estamos aí com diferenças de opiniões. Não é verdade? Até hoje nós temos irmãos que ainda estão mais ignorantes e que se fecham naquilo que eles acreditam que é o certo e são capazes de cometer até atrocidades em prol disso. Nós podemos usar até o exemplo da própria religião. Os nossos irmãos do Oriente Médio, né, que por uma questão de atraso de esclarecimento, são capazes de matar os outros em prol daquilo, da fé que eles ali testemunham. Então, olha, se 2000 anos nós ainda temos essas situações em nossos lares, em nossos trabalhos, quantas vezes nós temos que parar um pouquinho e pensar, engolir seco, respirar, não 10 vezes, mas 1000, para não entrar em embate com o outro. E você se pensa assim, nossa, como essa pessoa pode pensar dessa forma? Como ela ainda está ignorante? Mas nós um dia estávamos assim. Então, quando Jesus veio trazer todos os ensinamentos, ele quis neste momento alertar para aqueles que o compreendessem, que começassem a segui-lo, que fácil não seria. Porque todo conhecimento novo traz medo, traz resistência e às vezes até violência. E aí uma pergunta que cabe, será que se Jesus viesse hoje de novo seria diferente? Será que eu acredito que crucificar não, mas no mínimo no manicômio estaria, não é? Porque quantos tiveram o esclarecimento e a elevação espiritual para reconhecerem Jesus naquela época e seguirem os seus ensinamentos e seus passos? Vocês acham que se ele chegasse hoje novamente, seria diferente? Aumentaria o número? Se nós até hoje, há mais de 2000 anos, estamos tentando entender as parábolas que ele trouxe, imagine então, há 2000 anos atrás. Que hoje o povo não é muito evoluído não, mas há 2000 anos atrás era pior ainda, não é? Pior um pouquinho, mais endurecidos ainda. E ele deixou isso por parábolas para à medida que nós fôssemos reencarnando, fôssemos evoluindo, nós fôssemos tendo a oportunidade de compreender, de descodificar. Olha, parece um código secreto mesmo, que somente quem tiver aquela inteligência, aquela capacidade, vai conseguir entender realmente o que é. Olha o nível de evolução dele. Ah, mas por que Jesus não chegou e falou tudo abertamente? Como o povo fala, não falou na lata. Porque o conhecimento, mesmo bom, em mãos erradas e no momento errado, traz mais prejuízos do que benefícios. E Jesus, como um grande sábio, ele já veio muito preparado para isso. E ele trouxe a conta-gotas. E lá atrás já alertou aqueles. Se você começar a entender, interessar e andar, não vai ser fácil, mas vai ser possível. Passar para a Shirley aqui, para ela dar... Boa noite, gente. É uma alegria grande estar aqui novamente com vocês, aprendendo sobre o Evangelho de Jesus. E essa parte, esse capítulo, ele é muito interessante, porque nos remete a tentar entender o contexto em que Cristo falou essas palavras. Toda vez que a gente lê o Evangelho, muitas vezes a gente se esquece um pouco da situação da época. Então, eu quero resgatar aqui, junto com vocês, através
de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, é a situação que Jesus encontrou na época em que ele foi pregar, né, em que foi trazer essa revelação, a lei de amor. Só lembrando que o ambiente da Judéia, ele era um ambiente que tinha uma mistura muito grande, né? O povo hebreu, ele tinha saído daquela região da Palestina. Ele ficou aprisionado, foi feito escravo, né? Não só pelos egípcios, mas por outros povos também. E eles, mesmo antes de irem para o Egito, eles já eram monoteístas. Eles já acreditavam no Deus único. E essa crença do Deus único era algo muito especial naquela época, porque a maioria dos povos pagãos, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então, uma característica especial do povo hebreu é a crença no Deus único. E é em virtude disso que essa região e esse povo foi como que determinado a receber essa segunda revelação, que é o cristianismo, porque precisava ter como base a crença no Deus único. Seria muito difícil o Cristo trazer a mensagem do Evangelho para as criaturas que não tinham essa base, que acreditavam em vários deuses, Deus do trovão, Deus da guerra, Deus disso, Deus daquilo, que geralmente eram, por exemplo, uma crença de origem grega, né? Então, os gregos esparramaram, né, essa crença politeísta em todo o Mediterrâneo, né? Mas os hebreus tinham essa característica. E segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, os hebreus tinham essa característica porque eles trouxeram lá do outro planeta de onde eles vieram, que eles vieram de Capela, né? Eles já trouxeram de Capela essa crença enraizada neles de Deus único. Entretanto, apesar de serem, do ponto de vista filosófico e espiritual, adiantados em relação à fé e à relação com Deus, eles tinham um grave problema, que era a questão do orgulho, né? E o orgulho e a vaidade do povo hebreu era tal, porque eles passaram pela libertação do Egito através de Moisés. Quando Moisés os libertou da escravidão, ele os libertou e colocou a figura de povo escolhido, né? E depois disso, vagaram pelo deserto 40 anos, até se restabelecerem lá na Palestina. Eles alimentaram essa figura de povo escolhido como povo especial e diferente. E eles creram tanto nisso que eles se casavam entre eles, tinham uma cultura própria totalmente diferente do restante da Palestina, né? Daqueles que não eram judeus, tá certo? E até hoje, o povo judeu ainda é um povo muito diferente, muito unido e muito de cultivar sua própria cultura. E muito rigorosos com a sua cultura, tá? E Jesus chega nesse ambiente de rigor, porque o povo, nesses 40 anos de deserto, até chegar à Palestina, eles tiveram vários profetas, né? E esses profetas, assim como Moisés, com o Decálogo, eles vieram preparar esse povo que já tinha crença em Deus único, monoteísta, para receber a mensagem do Evangelho de Jesus. Eles vieram preparando. Como que eles fizeram isso? Através de um corpo de várias leis, de vários, vamos dizer assim, de várias regras sociais, né? Que eles foram estabelecendo naquele conjunto, e aquilo se tornou
praticamente a cultura daquele povo, como normas de viver, regras. E isso, então, quando Jesus veio, ele encontrou um povo que tinha uma fé muito grande, que acreditava no seu Deus, uma fé grande em Deus único, mas que já estava engedrado nessa sua relação com Deus, uma série de outras coisas que eram do âmbito humano e que estavam sendo colocadas como coisas divinas, né? Regras divinas, e nem todas eram regras divinas, né? E quando Jesus veio, ele veio trazendo o evangelho que vinha exatamente quebrar várias dessas regras. Quebrar. Então, os costumes sociais, a divisão do povo em castas, né? Tendo o plebeu, tendo o escravo, tendo o escriba, tendo o sacerdote, que é o top, né, da casta social, é o top, né? E essa relação que esse povo tinha com Roma, porque eles foram invadidos, foram tomados, mas os romanos, eles não queriam de jeito nenhum interferir na cultura e no costume do povo. O que eles queriam era apenas recolher impostos. Então, eles fizeram como que um acordo com esse povo, né, onde ele oferecia privilégios às castas sociais, para que essas castas sociais, que era o sinédrio, os sacerdotes, né, considerados representantes do povo, controlassem o povo politicamente, né? E para isso eles lançavam mão, muitas vezes, de leis e um conjunto de regras que eles ditavam como de origem divina. E, na verdade, eram regras humanas, né? Que estavam atendendo ao interesse daquela época. Jesus, quando ele veio trazer uma série de atitudes, ele veio revelar uma série de orientações, mudando toda essa cultura de regras, de leis, né? Na hora que ele falava que a gente deve amar ao próximo como a si mesmo e fazer pelo outro aquilo que queria que o outro fizesse a ele mesmo, ele quebra toda a estrutura social, né? De castas, de escravos, de plebeus, ele já vai de encontro àquilo que já estava estabelecido. Porque ele diz que, do ponto de vista espiritual, para Deus, todos nós somos merecedores do mesmo amor. Não há diferença. A diferença está naquilo que nós plantamos e colhemos. Mas o amor de Deus por nós, ele é igual para todo mundo. Deus não faz a diferença. Além disso, Jesus também enalteceu o papel da mulher, né? Ele valorizou a mulher, né? Através da sua relação com sua mãe, Maria, né? Através daquelas que o acompanhavam nas suas jornadas de pregação, né? Que estavam sempre presentes, como Madalena, né? Depois da conversão. Então, ele colocou a mulher já com um papel diferente na sociedade, não aquele que o judaísmo apregoava. Ele valorizou as crianças. Criança nunca teve direito a nada, nem a comida. Primeiro, sempre comia o pai, a mãe, se sobrasse, comia a criança, né? Então, Jesus, quando fala, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Olha só. Aquela criança que não tinha valor nenhum, agora entrava no reino dos céus. Entrava no reino dos céus assim.
né? Então, ele veio quebrar essa quantidade de regra. E muitas expectativas políticas. Por quê? Os judeus, eles acreditavam e acreditam até hoje no Messias, né? É um povo tão orgulhoso, tão orgulhoso, tão orgulhoso, que quando eles foram libertados do Egito e se julgaram escolhidos, os profetas disseram que viria o Messias, que iria trazer uma libertação para esse povo, e que eles se tornariam um povo que dominaria o mundo. Mas só que Jesus veio dizer: o meu reino não é deste mundo, né? Contrariando aquilo que era a expectativa política da época, onde os judeus estavam esperando o libertador que iria dizimar Roma, tirar todos os soldados de Roma, parar de recolher os impostos absurdos que Roma recolhia, de fato, eram impostos caros. Eu acho que a gente, às vezes, podia até mudar o nome de Brasil para Roma, né? Porque eram impostos caríssimos. E eles queriam, na verdade, um triunfo material. Eles achavam que o Messias viria com soldados, né? Com arautos armados que fariam uma guerra, uma revolução. Eles acreditavam no Messias revolucionário. E Jesus, que era o Messias prometido, ele nasceu numa manjedoura, né? Ele era filho de carpinteiro. Ele tinha como os principais discípulos pescadores analfabetos, tá? E ele não tinha nenhum tipo de bem material. Ele não era, vamos dizer, portador de nada, de nenhum tipo de recurso financeiro da época, né? Ou algo dessa natureza, que o tornasse uma pessoa de posses. Ele não tinha posse nenhuma, né? Isso tudo vai de encontro àquilo que era a crença desse povo que veio receber o cristianismo, que estava esperando o Messias. Só que isso não ficou aí, porque aqueles que creram em Jesus e aqueles que internalizaram o cristianismo, eles começaram a entrar em choque cultural com as pessoas que viviam na época e que não creram nas ideias cristãs. E muitas vezes isso acontecia dentro dos lares, onde alguns se convertiam e outros não. Nós tínhamos muitas vezes o pai e a mãe crentes no judaísmo e os filhos convertidos ao cristianismo. E isso gerava uma divisão na família, divisão tão intensa a ponto dos filhos serem expulsos da família. Vamos dar um exemplo? Saulo de Tarso, né? Saulo ele tinha uma cidadania romana, mas ele defendia o judaísmo, né? Ele defendia as leis que ele acreditava, as leis mosaicas e o judaísmo como um corpo de crença. Ele era defensor do judaísmo. E quando ele se tornou cristão, ele se converteu no caminho de Damasco, o que aconteceu com a família de Paulo, que era uma família socialmente de posses, rica, de poder, de influência, né? Grande influência política. O que aconteceu? A família não aceitou a conversão. Saulo, aquele que perseguia os cristãos, para se tornar agora, Paulo, um cristão inaceitável. O que Paulo, o Saulo antigo, teve que fazer? Abandonar a sua família para se tornar Paulo de Tarso cristão. Então, na verdade, quando Jesus fala
que eu vim dividir e colocar filha contra mãe, filho contra o pai, mas não no sentido de haver uma guerra corporal baseada na ira, na raiva, mas sim uma divisão de ideias, de crenças, uma renovação da fé. E eu digo uma mudança de paradigmas culturais, né? Então, o que iria acontecer é exatamente isso. E nós vemos isso em exemplos inúmeros acontecendo depois da vinda do Cristo, nos verdadeiros discípulos do cristianismo. Se nós lembrarmos Francisco de Assis, é a história que se repete de Saulo. Francisco de Assis era um jovem rico, né? Alegre, de certa forma, de algum grau de libertino que ele tinha, né? Gostava muito das festas, né? E quando ele entra em depressão, eu não sei quem já leu o livro, né, de Francisco de Assis, ele tem um momento, ele tem um insight, quando uma mulher pede a ele um pão, e ele está tomando conta da loja do pai, uma loja muito grande de tecidos, né? E o pai está viajando, tinha viajado para comprar mais tecidos, e ele ficou tomando conta da loja. Ele só tinha uma irmã, e naquela época a mulher tinha uma função de lar, especificamente, cuidados do lar. Então era ele que iria tomar conta do negócio do pai, né? E essa mulher empobrecida chega até ele e pede-lhe um pedaço de pão para comer. E na hora, ele estava atendendo alguns clientes, né, da loja, ele pediu à mulher que aguardasse ali, que ele iria dar para ela um pedaço de pão, mas que ela precisava aguardar, que ele estava ocupado. E ele foi ali vendendo tecido, e foi passando o dia, foi passando o dia, foi passando o dia. E quando ele se lembrou da mulher, já era noite, né? E deu-lhe uma angústia, né? E ele saiu lá fora. E a hora que ele saiu lá fora, lá estava a mulher, esperando dele um pedaço de pão. E ele se sentiu tão constrangido daquela mulher ter passado fome o dia inteiro, né? Ele ficou extremamente constrangido, de tal forma que isso o conduziu a questionar por que o mundo é assim, né? Por que as pessoas passam fome? E por que eu tenho tanto e o outro não tem? E ele entrou em depressão. E foi aí que ele encontra as ideias cristãs e o cristianismo entra para dentro dele. E quando o cristianismo entra para dentro dele, ele faz o voto de pobreza, né? E abandona tudo, espera o pai voltar, comunica que ele vai se entregar ao cristianismo, né? E, resumidamente, né, a história é muito linda. Quem não leu, procure ler, porque é uma história maravilhosa. E ele vai se entregar, e a família não aceita, né? E o pai pressiona, era o único filho que ele tinha para cuidar dos negócios. E ele pressiona, e pressiona, e pressiona para ele voltar, até que um momento, ele pede ajuda da igreja, do padre, pressionando. Ele pressiona tanto que ele fala, olha, quando estava uma multidão reunida lá na igreja, Francisco estava mendigando, né? E o pai, na frente de todos e do padre, diz para ele, você não quer cuidar dos meus negócios, mas a roupa que você veste, né, foi comprada com o suor do nosso trabalho, né? E aí, o que Francisco faz? Tira a roupa, entrega para o pai, na frente de todo mundo. Tira a roupa, entrega o sapato, pega um saco, né? Faz uma roupa com um saco que ele encontra ali, e dali em diante ele só se veste assim, até a morte, né? Então, se você olhar a história de Paulo, a história de Francisco, você vê claramente isso que o Cristo vem dizer para nós. Queria dividir famílias, mas dividir famílias não no sentido
de desligar um membro do outro, mas dividir ideias, dividir crenças, né? E que isso iria impactar nas famílias, com certeza. E hoje a gente vê claramente, dentro das nossas famílias, uma divisão do ponto de vista da crença, da religiosidade, do exercício do próprio cristianismo, da interpretação do evangelho, né? Então, hoje nós temos várias linhas de interpretação do evangelho, várias religiões, né, que de certa forma dividem a família, né? As diversas interpretações. E essas interpretações tão diversificadas, elas acontecem exatamente pelo que foi dito pelo Richardson no início, dado a nossa condição atual de entendimento. Quanto mais a gente progride no entendimento, quanto mais a nossa sensibilidade se desenvolve para compreender o evangelho, ora, provavelmente nós vamos ter que mudar de paradigma. A prova disso é que muitos de nós que estamos aqui hoje, certamente já passamos pela fieira de outras religiões. E estamos aqui hoje à procura do mesmo evangelho que é dito lá, mas só que agora com uma visão mais profunda, que nos toca a alma e, sobretudo, nos responde às perguntas que nós fazemos. Cada um faz a sua, né? Então, nenhuma filosofia religiosa é melhor do que a outra. A boa religião é aquela que atende aos anseios da alma e que faz com que a criatura se torne melhor a cada dia. Essa é a boa religião. Nós estamos aqui porque a doutrina espírita nos traz uma série de informações que, para o nosso estágio atual de entendimento, vai responder aos nossos questionamentos e às nossas angústias. E vai certamente nos tornar pessoas melhores. Richardson, como é que você vê essa divisão? Está tão bom te ouvir, Shirley. Foram colocações bem oportunas, que eu acho que nós temos que trazê-las para o momento atual. A Shirley, ela fez essa recapitulação muito bem feita aí, do momento que Jesus, onde que ele estava, e de nós pensarmos onde nós estamos hoje. Se ele fala que não veio trazer a paz, mas a divisão, a partir do momento que nós começamos aí a entender o Evangelho, como nós nos colocamos neste mundo. Porque nós usamos até falar que o mundo muda quando nós mudamos. Então, as religiões, como a Shirley colocou, a religião, para começar, ela é uma criação dos homens, porque Jesus não trouxe o nome de nenhuma religião. E a espiritualidade sempre nos deixa claro que, como a Shirley colocou, a religião ideal é aquela que faz você pensar no bem e fazer o bem. As religiões são agregações dos homens que se unem em prol da crença, da leitura de um ponto de vista do Evangelho do Cristo. Mas, como nós falamos no início, nos dias de hoje, ainda nós temos divisões, nós temos aí as lutas, entre os povos, utilizando a própria religião. E nós, qual é a luta que nós enfrentamos? Como a Shirley colocou, muitos que aqui estão já passaram por outros segmentos religiosos. E a partir do momento que começa a entender o Evangelho por um outro ponto de vista, aí com a compreensão espírita, nós também enfrentamos, assim como Jesus enfrentou, a incompreensão, a dureza,
a ignorância, até a segregação de outros irmãos nossos que seguem outras religiões e têm outros pontos de vista. Mas aí é a pergunta que nós sempre fazemos: quem tem que compreender quem? Porque a espiritualidade de luz sempre se coloca no sentido de aquele que está num degrau mais acima na escada evolutiva, cabe a ele ter compaixão e compreender o que está ainda na ignorância, o que ainda está lá na limitação. Agora, se for para nós degladiarmos, tentando forçar ao outro o seu ponto de vista, nós não estamos aí, então, tendo o evangelho para nós. Nós não estamos cultivando a igreja que o Cristo nos ensinou, que a verdadeira igreja é aquela que nós edificamos em nossos corações. Nós estamos vivendo uma igreja de boca para fora. E aí nós temos a necessidade de duelar com o outro para forçar ao outro a aceitar a minha igreja. Ninguém tem que aceitar a igreja de ninguém. Cada um tem que aceitar a sua própria igreja. E à medida que você se vê numa condição que você julga que você está um pouquinho mais esclarecido, cabe você compreender as limitações do outro. E não se colocar nessa posição de enfrentamento, de degladiar. Como Jesus fez. Jesus com os fariseus, a todo momento, eles debatendo, colocando, que os interesses dele eram unicamente políticos, tanto que veio falar, que o reino dele não era desse mundo. Ele nunca tentou forçá-los, tentou reprimi-los, pelo contrário, ele sempre os tratou com respeito, consideração, e o maior dos sentimentos que eu vejo num espírito esclarecido como Jesus, ele sempre teve compaixão. Até na hora que ele foi crucificado, ele foi capaz de olhar para o céu e falar: Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. E nós, por questões tão pequenas, por sentir que a nossa opinião ela é contrariada, por às vezes sermos questionados se o que nós seguimos é verdade ou não, aí realmente nós entramos no sentido de não trazer a paz, mas realmente a espada. E outra questão que me chamou a atenção, que achei ele colocou muito bem, foi, será que mudou da época que Jesus estava para hoje? Hoje ainda nós vemos irmãos que usam da religião, almejam a religião, que eu falei que é uma criação dos homens, mas usam as palavras do Cristo para convencer os povos, simplesmente para meios escusos, políticos e financeiros, materialistas. Como nós vemos aí que existem segmentos religiosos que estão ali unicamente para a questão da conquista material, de estar ali tentando usurpar do outro que bate à sua porta em busca de um acolhimento, de uma compreensão, de uma ajuda, ou até em busca de um pedaço de pão, que não seja o pão material, mas o pão espiritual. Quantos estão famintos do pão espiritual? Não é porque nem só de pão vive um homem. E aí, às vezes, a gente até fala, aquela pessoa, ela é tão rica, ela só tem dinheiro. Ela não tem mais nada. Então, será que mudou tanto? Será que hoje nós, à medida que nós vamos estudando o Evangelho, será que a nossa postura, a nossa compreensão, a nossa visão desse mundo mudou? Então, eu sempre penso que tem que começar por nós. Se nós olharmos ontem, anteontem, o nosso passado, e sentirmos assim um pouquinho de vergonha, de falar assim: nossa, eu fazia isso, nossa, eu era desta forma, eu acho que é um grande termômetro para nós pensarmos se nós realmente estamos assimilando as palavras do Cristo e construindo essa verdadeira igreja em nosso coração.
Porque senão, 2000 anos é pouco, né? Nós não estamos muito diferente da época que o Cristo esteve aqui trazendo os seus ensinamentos, porque está aqui, ele está até hoje, né? E nós estamos tentando entendê-lo até hoje. Então, qual é o pouquinho que nós entendemos? Né? Começar a voltar para nós e não voltar para o outro. E o que a Sheila falou lá atrás, né? Olha, Jesus veio num período tão complicado que os profetas eles estavam vindo preparando o terreno com coisas básicas. Se nós pararmos para pensar nos 10 mandamentos, os 10 mandamentos praticamente todos são relacionados a condutas sociais. Você vê tanto que lá há 2000 anos eram mais atrasados, que ainda nem chegava nessa abordagem espiritual, não. Eles estavam tentando resolver a conduta social, porque, como a gente fala, né, o Evangelho tem a parte que fala dos mundos, quando ele fala do mundo primitivo, que aí usa até como exemplo a época que nós tínhamos os homens das cavernas na Terra. Lá, 2000 anos atrás, esses espíritos eram recém-vindos desta era. Então, eram igual animais mesmo. Eram igual animais. Então, precisaram de quê? Primeiro, terem ali uma moldagem social, uma organização social, para depois conseguir chegar no momento de iniciar a compreensão espiritual. Olha, muito atrasado. E aí Jesus vem nesse momento, outros, né, os profetas vieram atrás e trabalharam muito, avançaram muito, como a Sheila colocou perfeitamente, mas, mesmo assim, Jesus já sabia, já estava preparado, ele já avisou. Eu vim trazer a paz, mas a espada. E ele sabia do que estaria por vir. Tanto que, quando antecedeu a sua crucificação, ele sabia. Quando ele foi para o Monte das Oliveiras, ajoelhou e rezou, e chorou, né? E olhou para o céu, rogando ao Pai a forças, porque sabia o que estava por vir. Porque é um mundo praticamente onde se prevaleceria ali a primitividade. E hoje, nos nossos tempos, ainda nós temos grandes resquícios de primitividade. Nós ainda não estamos tão evoluídos assim, não. Agora, em nós, quais resquícios de primitividade nós temos ainda? Será que nós já conseguimos avançar e começar a absorver esses conhecimentos e começar a trabalhar essa parte espiritual que o Cristo trouxe? Ou nós estamos como eles lá atrás também? Relaxa ele. É interessante a gente pensar assim, que o Evangelho tem... A gente sempre tem que tentar entendê-lo dentro do contexto, né? E, ao mesmo tempo, a gente avaliar o simbolismo que Jesus quis nos trazer. Porque as parábolas, muitas vezes, são fábulas para aquelas crianças daquela época, né? Mas hoje, nós não precisamos mais das fábulas. A doutrina espírita, ela nos dá a oportunidade de fazer uma leitura do Evangelho mais clara e a gente compreender melhor, né? Se a gente olhar algumas coisas que Jesus falou, vamos nos reportar a uma frase. Se o teu olho é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o ao fogo. Meu Deus, se nós formos fazer isso, hein? Então, a gente precisa extrair do Evangelho aquilo que ele quer nos dizer, aquilo que ele quer nos trazer. E em outras situações, a gente precisa avaliar a circunstância, o momento em que a palavra foi dita, para que a gente consiga compreender o que o Cristo quis nos trazer, né? Evangelho, ele
é como um leque, né? Toda vez que nós abrimos o Evangelho, a gente consegue ter vários aspectos que podem ser abordados através de um pequeno versículo do Evangelho. Muito pode ser abordado, né? Jesus tinha um poder de síntese muito grande e uma capacidade de tornar o seu ensinamento atual em qualquer época, né? Então não existe evangelho ultrapassado. Tudo que está no evangelho, se você for fazer a leitura dele hoje, no contexto de hoje, com as dificuldades que nós temos hoje, o evangelho vai nos trazer os ensinamentos que nós precisamos, né? Por isso que a gente precisa estudar muito, né? Estar aqui sempre na quarta-feira, né? Tendo essa oportunidade de estudar o evangelho, esmiuçar o evangelho de Jesus, né? E com relação à questão dessas divisões hoje religiosas, e inclusive essa questão do posicionamento de algumas criaturas que são dirigentes, né, de grupos religiosos, é uma responsabilidade muito grande quando você se torna um instrumento do cristianismo, na divulgação da ideia cristã. É uma responsabilidade enorme, um compromisso muito grande. Aqueles que muitas vezes se utilizam do cristianismo para algemar as mentes, né? Para colocar as criaturas aprisionadas na depressão, aprisionadas na culpa, né? Eles estão assumindo toda a responsabilidade que advém da história que dá sequência àquele ato, tá? Então, quando eu provoco o desequilíbrio de alguém, eu sou corresponsável por todo o desenrolar, seja trágico ou não, daquele desequilíbrio que eu provoquei. Por isso que a nossa responsabilidade como seres pensantes do universo é muito grande. E como orientadores do Evangelho, divulgadores do cristianismo, mais ainda, né? Nós temos que ter muito cuidado. O Evangelho é usado para libertar consciências, não para aprisionar, né? E libertar é diferente de liberdade, né? Às vezes a pessoa confunde tudo, né? Não é bem assim. É o autoconhecimento. É o autoconhecimento que nós conversamos aqui ontem bastante à noite. É procurar o autoconhecimento, trabalhar com toda aquela carga psíquica que você traz da sua trajetória, mas que resulta em sofrimento, então isso é negativo. Aquilo que resulta em sofrimento não está de acordo com as leis divinas. Então toda essa carga emocional, sentimental, esses hábitos, esses pensamentos que nos trazem sofrimento, eles precisam ser contrapostos, né? Fazer o contraponto por ideias, pensamentos e atitudes renovadas. Quanto mais no bem eu pensar, quanto mais no bem eu agir, menos estarei indo de encontro à lei divina, menos sofrimento por consequência disso. Entretanto, a gente tem que entender também que sofrimento é instrumento de educação, né, Richardson? A gente não pode ver o sofrimento apenas como um obstáculo, não é isso? O que você acha? Só antes de você prosseguir, deixa eu só agradecer, porque o tempo já está esgotando, né? Agradecer o carinho de todos, especialmente aquele que enviou o recadinho. Muito obrigada.
quando você chega nessa parte, né, do sofrimento, a espiritualidade sempre nos traz que as mudanças, elas nem sempre são fáceis. Pior ainda são aquelas mudanças que muitas das vezes nós temos que desconstruir para reconstruir. Porque muitas das vezes nós estamos vindo de uma caminhada na qual nós nos alicerçamos, nós nos erguemos sobre determinados conceitos, crenças, atitudes, comportamentos, que à medida que nós evoluirmos, nós começamos a questionar a nós mesmos. Então eu penso que muitas das vezes o sofrimento é um momento de autorreflexão. É quando você percebe as suas fraquezas, as suas mazelas. E mudança não é fácil. Dói. Mudar dói, né? Então, assim, nós podemos usar até o exemplo da lagosta. A lagosta, ela tem aquela carapaça dura e ela fica ali dentro, mas chega um momento que ela não consegue crescer mais. Aí ela vai para debaixo de umas rochas, onde que ela pode se proteger, e lá ela vai se debatendo até ela conseguir sair de dentro daquela carapaça dura. E aí ela consegue começar a crescer de novo e formar uma nova carapaça. Isso para ela não é fácil. Então, muitas das vezes, os sofrimentos que nós enfrentamos é o momento que nós chegamos no estágio da nossa evolução, que nós percebemos que a nossa carapaça já está muito justa, ela já está nos espremendo, ela já não está dando condição mais. Então, nós vamos ter que despojar dela. E você sair de dentro dela, assim como a lagostinha faz lá, não é fácil não. Mas é possível. E quando a gente consegue, a gente ali se surpreende com a liberdade, com o quanto que você pode crescer mais e que você vai seguir. E aí, um momento vai formar uma nova carapaça, que você vai ter que se despir dela novamente. Isso é evoluir. Esse é o processo evolutivo, sempre. Então, nós gostaríamos de agradecer aos internautas, a todos vocês que estão aqui presentes, por essa oportunidade do estudo de hoje, né? E estamos aí à disposição, esperamos, Shirley, a próxima oportunidade. Obrigado.